Então vamos lá, meus amados. Pedro sempre dando um trabalho bom, sagrado. Não, pera aí, eu tô pulando as perguntas já. Eu não tinha visto, você já tinha mandado antes. Calma aí, vamos lá. Primeiro, Paulo, cara, sobre farinha de arroz. Tipo, macarrão sem glúten é ok. Eu posso fazer pão com farinha de arroz? É melhor evitar e tentar fazer. Cara, isso aí depende um pouco da própria ciência da panificação ancestral, né? Eu vou dizer que eu não entendo muito sobre isso. Não entendo porra nenhuma sobre isso, na verdade. É isso que eu quero dizer. Eu já pensei nisso, né? Só que para chegar numa conclusão boa você precisa de prática. Então eu te digo isso, se você é um cara que faz pão, porque é uma. Não é assim, vou, né, fazer uma receita aqui, é um processo. Fazer pão neantrópico, ancestral, com levain, certo? Com fermento biológico forte. É complicado. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter experiência, tem que acertar o ponto do fermento, tem que a preservação, a alimentação do fermento, o ponto do pão quando você vai assar no forno, né? Enfim. Tem uma série de coisas aí que você precisa de experiência. E eu não tenho experiência com isso. Então eu já pensei nisso. Cara, e se você fermentar com levain um pão de farinha de arroz? Mas eu não cheguei numa conclusão simplesmente porque eu não tentei fazer isso. Então o que eu te digo? Cara, um pão, uma boa farinha de trigo. O que é uma boa farinha de trigo? Cara, procedência de qualidade. Simples. Isso aí vai resolver metade dos seus problemas, independente do que você está comendo, mesmo que seja um negócio zoado. Se você comprar uma salsicha, mas de uma procedência excelente, vai resolver metade dos seus problemas. Então, trigo, farinha de trigo é a mesma coisa. Busque uma de excelente procedência. Geralmente são as importadas, geralmente são. Tem uns fatores, você vê pela cor da farinha, você sabe, sempre tem indicativos que vão além do que diz lá na porra da embalagem. Né? Farinha premium, qualquer idiota pode tirar isso do rabo. Agora, você busca, vai atrás um pouco desse entendimento sobre o que é uma farinha de boa qualidade, de trigo, tá? E faz um pão com um levain de qualidade usando essa farinha, cara, fica de boa. Tá excelente. Tá excelente. Não precisa noiar muito, sabe? Diminuir o glúten ao máximo com farinha. Cara, mas eu tenho, sei lá, o cara é celíaco, né? Tem um problema sério com glúten. Então, busca a alternativa que já é sem glúten na base mesmo. Farinha, pão com farinha de arroz, independente da fermentação. Pronto. É isso que eu te digo. O resto é ciência, tá? É a sua cristandade aí. Ou a sua pira. Você olhar e testar, cara, tá, mas eu quero, porque eu tenho essa pira. Então, se eu fizer pão de farinha de arroz com fermento, com levain, pode fazer muito sentido. O pessoal tá falando, usa trigo sarraceno, é uma excelente. Tem uns trigos bem ancestrais, assim, né? Só que esses é mais difícil de achar. Não é impossível, tá? O sarraceno é mais de boa. E ele não é nem trigo, né? É um tipo de grão diferente e já tem bem menos glúten, então pode ser interessante. E ele tem um sabor bem mais rústico, assim, inclusive. Você sente que é um negócio integralzão, é diferente do que a gente tem. Então é isso que eu te digo. Acredito que fique meio duro. Pô, não sei. Não sei. Eu não diria que necessariamente é assim, não. Nas aulas você diz sobre largar o antipropósito, aulas do ASA, né? O pessoal que tem o nome prateadinho é porque tá no ASA. É legal isso, né? É legal a gente fazer essa, como que é o nome disso? Eu quero dar um nome engraçado pra essa porra. Né? Legal fazer essa distinção social de quem é pobre e quem é rico. E das classes baixas e classes altas, já no nome, né? Existencialmente, tá? Não estou falando dos bolsos. Nas aulas do ASA você fala sobre largar o antipropósito, lá para quem é do ASA, nos módulos da cristandade, né? No módulo, é o que mais tem aulas lá. Largar o antipropósito, para quem não sabe, é você se afastar daquilo que se opõe ao seu chamado. Simples assim. Isso é o passo número 0. Antes de você buscar o seu propósito, você tem que sair do que te impede de sequer tentar encontrar. Isso é óbvio. Se você está indo pela trilha errada, não adianta você tentar encontrar a certa. Estando na errada, você precisa sair da errada primeiro. Então isso é antipropósito. E aí lá no ASA a gente determina tudo. Quais são as 4 manifestações do antipropósito, enfim.
falando sobre isso, né, sobre o antipropósito. Eu tive um burnout no trabalho, uma crise de pânico com o trabalho anterior. Agora eu estou decidido a sair do trabalho, mas eu não sei o que fazer. Tem algo, olha a pergunta, tem algo que eu possa fazer para saber o que fazer? Muito bom. Cara, o que eu te digo, você tá no ASA, né? As aulas lá respondem isso para você. Então eu posso repetir aqui para você algumas coisas que já estão nas aulas. Eu sei que isso faz diferença às vezes, tá? Sei que você assiste a aula gravada e fala, tá, mas não sei. E quando você vê ao vivo, cara, eu tô reafirmando a parada de novo. Eu sei que faz diferença. Tá? Mas quero reiterar para você que já está lá no módulo. Pode assistir, porque lá é todo um trabalho de organização e uma corrente de ensino sobre isso que eu faço para que é o que justifica estar num curso e custar dinheiro, né? É um trabalho bem específico para transformar isso em módulos, né, em métodos. Mas eu posso repetir para você alguns princípios soltos aqui, mas que são os mesmos que você já viu e vai ver lá no ASA. O primeiro, cara, eu vou falar de uma forma bem simplificada mesmo, tá? Para pegar no coração de todo mundo. Cara, o primeiro é uma equiparação de medos. Eu vou chamar desse jeito. Não é esse o nome que eu uso lá no ASA, tá? Mas só para simplificar. Você não larga o trabalho, é difícil largar o trabalho, você tem medo. É o que a gente fala lá no módulo da cristandade. Você prostitui a sua existência, quando você está falando de carreira, seja faculdade, seja trabalho, por causa de dinheiro. E o medo que você tem é de pobreza, de não ter dinheiro, certo? Tem outros, humilhação, questões sociais que dizem respeito à sua família, claro, tudo está. O antipropósito é um ciclo, assim como o propósito, né? Barra cristandade é um ciclo virtuoso. Mas você tem esse receio, seja lá do que for, né? No seu caso, mais forte ou menos forte, seja de pobreza, seja de humilhação, seja de solidão. Só que a gente não costuma, a raça humana não costuma medir muito o medo de morrer arrependido de nunca ter vivido a própria vida. Porque esse é um medo atrasável, você pode empurrar ele para o futuro. Certo? Agora, o medo de você ficar sem dinheiro, de você ficar sozinho, é uma coisa muito imediata. Então, eu vou falar, inclusive, por experiência própria, que uma história que vocês acho que conhecem bem. Do primeiro grande passo, grande salto de fé que eu dei, quando eu tinha lá 17, 18 anos. Eu estava numa faculdade que eu achava uma merda, faculdade de engenharia florestal lá na Federal, um curso que tecnicamente é excelente, eu passei com louvor lá, enfim, e estava lá dentro, fazia um ano, achando uma merda, sabendo que aquilo era uma merda, só que eu estava lá por conta da pressão de, tá, mas um dia vai mudar, o primeiro ano de engenharia é assim mesmo, seja lá que porra. E aí, quando o segundo ano começou, todas as matérias começaram, eu vou resumir essa história porque eu já contei ela umas 1000 vezes, tá? Quando o semestre começou e a perspectiva de viver o resto da minha vida naquele caminho maldito realmente bateu, sabe? Bateu assim pra mim. Eu falei, caralho, eu tô indo na direção de viver uma vida que é uma merda. É isso que eu tô fazendo no momento. E se eu continuar aqui, a minha vida vai ser uma merda e eu vou morrer arrependido de ter vivido uma vida merda. Quando isso bateu pra mim, o medo, olha isso, o medo que eu senti de morrer arrependido, o medo que eu senti de viver uma vida miserável, patética, broxa, que eu odeio, foi tão grande que ele ultrapassou qualquer outro medo. Ele ultrapassou o medo de eu ficar sem dinheiro, ultrapassou o medo do que minha família ia dizer, ultrapassou até o medo de morrer, meu amigo. Eu tô falando sério. Naquela hora, o que eu senti foi, eu prefiro morrer. Digamos que eu saia dessa faculdade e morra, vai ser melhor do que eu continuar nessa merda. E aí eu virei as costas e fui embora, nunca mais voltei. Eis a história, né? Da primeira vez que eu saí da faculdade, porque eu saí mais 3 vezes depois. E uma vez antes de um curso técnico, né? Então, no total, técnico foram 5, tecnicamente. Mas essa foi a primeira grande decisão, né? Porque quando eu saí do técnico, eu continuei o ensino médio. Ali não, ali era uma quebra. Tipo, a primeira vez que eu peguei e falei, foda-se, eu vou fazer, não vou continuar nesse caminho. Então, o que eu te digo, que é uma das formas mais simples de você criar coragem, já que o medo é um motivador tão grande na sua vida, acaba sendo, tá? Na vida da maioria das pessoas. Use o próprio medo, só que do outro lado da balança. Começa a medir. Sabe o jeito que você mede as consequências imediatas de sair do seu trabalho?
Você pensa: "Tá, mas como que eu vou ter dinheiro? Putz, mas o que o meu pai vai falar? Putz, mas o me", isso tudo passa pela porra da sua cabeça, certo? Então o que eu te digo é: pega um papel e escreve os medos que não passam pela sua cabeça de continuar nesse trabalho. Porque você não pensa muito nisso, certo? Começa a pensar: "Cara, eu vou ser um CLT de merda. Puta que pariu, eu vou ser aqueles cara, sabe, que é tipo um Zé Ninguém. Eu vou acabar casando com uma mulher bosta, porque eu vou saber que eu sou uma bosta e eu não vou querer, não vou aceitar uma mulher maior do que eu, no fundo do meu coração eu sei que eu sou. Cara, eu vou estar ocupado com o meu trabalho o tempo inteiro, então quando a gente tiver um filho, tipo, vai ser uma merda, provavelmente vai ser. Coloca esses medos no papel, velho. Esses medos. Realmente olha e fala: puta que pariu. Caralho, quanto que isso me enche de terror, e vive aquilo na sua imaginação. E coloca, equilibra essa balança de medos. Você está olhando só para os medos de sair do seu trabalho agora, mas e os medos de não sair? Tá? Isso é o que eu te digo hoje. Se você me perguntar outro dia, eu posso dizer outro, porque tem mil formas de fazer isso, claro. Mas no fundo, a questão é essa. Quando a sua coragem fica maior do que o seu medo, você faz o negócio e acabou. E alguns, eu sou um exemplo de pessoa assim, tem uma visão mais ampla, que tem um fogo mais intenso já no coração. Então, a coragem, lá nos atributos do personagem, né, a coragem já está mais alta. Então, você não precisa de tanto, assim, né, de tanto reequilíbrio. Outros não. Às vezes, como eu disse, você está muito preso no medo como um motivador principal, usa o medo a seu favor, então. Sabe? Coloca do seu lado, ao invés de colocar ele contra. Do lado do seu propósito, da sua cristandade. Fechou, meu amado? Então, de novo, eu posso falar, posso dar 1000 respostas para essa pergunta. E dei, né? Em toda a gravação, se você for lá na área de membros do clã, o clã é essa comunidade aqui onde o pessoal faz as perguntas ao vivo, interage comigo. Tem uma porrada de coisa aqui dentro. Para quem está vendo a gravação, né? Para vocês que estão ao vivo, vocês sabem o que é o clã, porque vocês estão aqui. É, lá na área de membros do clã tem a gravação de várias das ígneas, né, as lives antigas que a gente fazia, separados por tema, com tempo de cada tema. Eu falei muito sobre isso. Não só, né, lá, né, mas aqui lá o assunto era bem recorrente. E como eu já disse, no próprio Asa também, certo? É isto que eu te digo hoje. Vamos lá. Agora sim, Pedro. Gabriel, por que tantos intelectuais não conseguiram chegar na real concepção sobre Deus? Legal essa pergunta aí. Mesmo buscando a verdade e chegando perto, como São Tomás de Aquino, por exemplo. Você acredita que dogmas religiosos mais vieses cognitivos atrapalham nessa busca? Porra, isso é uma pergunta nível, né? O Pedro conhece, né? Eu conheço. Alguns de vocês sempre mandam umas de uma qualidade particularmente interessante. Cara, eu sei pouco sobre São Tomás de Aquino em específico para usar um exemplo, para usar ele como exemplo, né? Mas óbvio, tem mil outros exemplos que eu conheço bem. Vamos usar um exemplo mais moderno, mais simples, né? Que mais gente vai conhecer, mas que é suficientemente avançado. Jordan Peterson, que é um cara que não está na religião em si necessariamente, mas é um cara que é muito inteligente e não entendeu direito o que Deus é ou não é. A gente pode usar religiosos como exemplo, porque eles, via de regra, vão para um lado dogmático, né, como o Pedro mesmo falou. O que eu te digo é que tem dois lados dessa moeda. O primeiro lado é uma questão, como é que eu posso dizer aqui, de viés, como você mesmo colocou. Não necessariamente um viés que é assumido. A pessoa fala, não, eu estou nessa linha e foda-se. Mas um viés que, às vezes, coloca uma barreira que precisa ser quebrada, que é muito grande, véio, muito grande. E, às vezes, é tão profundo que a pessoa nem encontra essa barreira. Então, o que eu quero dizer? Eu vejo claramente no caso do Jordan Peterson, por exemplo, que no caso dele, a barreira, olha isso, esse é um excelente exemplo. A barreira dele não é uma libertação para buscar a verdade independente daquilo que ele acredita. Isso ele tem no coração dele. Mas a barreira dele é soltar, largar a espada. Eu conheço muito bem isso. É soltar um pouco o peso da grandeza
que é Deus, a verdade, ou seja lá o que for, essa busca intensa e verdadeira por algo infinito. E você vê isso claramente nele. Ele, quando entra nesse assunto, ele está carregado. Ele chora e ele não encontra um lugar onde ele merece ter Deus como algo que é óbvio e está disponível para ele. Porque ele olha tanto para a responsabilidade que existe nisso e ele se fecha para a graça. Que é, você nunca vai saber, porque você é um macaco. Então você pode ser o macaco mais foda do planeta Terra, para Deus você ainda é um macaco. Então precisa existir um componente de, tá bom, eu tomo essa responsa para mim, eu sei o quão profunda e séria ela é, quanto de honra que ela requer, mas eu também sou um filho, e tudo bem, é só brincar e ser meio burrão às vezes e errar também. E aceitar, Deus, tá bom, ele existe, ele é meu pai e eu tô de boa. Então olha isso, no caso do Peterson, é isso que bloqueia ele da verdade, é isso que afasta ele da cristandade, do caráter de manifestar a Cristo em si, através dele, com plenitude. É o que leva a imagem de Deus, é o motor que leva a imagem de Deus, né? Busca primordial na entropia. Então, você vê como isso é pouquíssimo óbvio? A gente está falando do oposto, não de cara, mas ele busca o suficiente a verdade, mas é o oposto, mas ele relaxa o suficiente sabendo que ele não é capaz de encontrar ela agora? A resposta é não. E é por isso ele acaba vivendo num estado meio constante de peso excessivo, ele fica doente de vez em quando. Olha que loucura essa porra. Então, em cada um, e ele mesmo fala isso, inclusive, né? Em cada um, o santo graal está no lado da floresta do inconsciente, que é o mais escuro para aquela pessoa, não para qualquer outra. Então, para a absoluta maioria das pessoas no planeta Terra, esse nível de coragem que o Peterson tem naturalmente é a coisa mais difícil do mundo. Para ele, não. E, de novo, eu entendo isso, porque para mim é assim. Um dos meus maiores desafios foi muito parecido com o dele. Soltar, relaxar, sabe? Verdadeiramente aceitar, tá tudo bem. Eu não preciso estar nessa fúria, nessa cerimônia, nessa honra, sabe? Eu não preciso viver como um grande rito de respeito a Deus, até porque não adianta, sabe? Tem isso é belo, isso é sagrado, isso é importante, mas eu preciso também ter o lugar de abrir mão e falar, tudo bem, eu sou filho e às vezes eu sou só uma criança e tem forças maiores cuidando de tudo aqui e eu não necessariamente vou entender tudo, não necessariamente agora. Então, é o maior desafio de todos. O primeiro lado da moeda, o primeiro lado da resposta para a sua pergunta é: esse é o maior desafio de todos. Buscar a Deus é o maior desafio, porque é o único desafio. Na verdade, o único desafio é esse. As pessoas acham que são 1000 coisas diferentes, mas não. Essas 1000 coisas ou são distorções dessa única coisa, que a pessoa já está lá, a pessoa está a 40 mil quilômetros, 40 mil camadas de distorção de tanto que ela está fodida e afundada na vida, por não buscar de todo o coração a Deus, ou são desafios que a pessoa tem que vencer para chegar, né, nesse cerne, enquanto ela avança e é fortalecida por causa disso. Diz a sina da humanidade, certo? Desde o momento que a gente caiu, começou a ser difícil você voltar para Deus. Deus falou, tá bom, eu vou ajudar vocês, mas agora vocês vão ter que trabalhar também, seus arrombados, porque eu dei tudo para vocês de graça, o paraíso, perfeição desde o início, vocês cagaram no pau, agora não é mais de graça, agora vocês vão ter que trabalhar, vai ser difícil. Ele deu o primogênito dele, sacrificou a Cristo como um filho perfeito, a imagem de Deus, o único dentre a história da raça humana que foi o que deveria ter sido, o verdadeiro Adão, né? E fez cara, não tem um sacrifício maior do que esse. E Deus fez isso por nós, mas a gente tem que fazer alguma coisa também. Então é difícil porque é a única coisa. É mais difícil porque é maior do que todas as outras coisas. Então é por isso que é tão comum que mesmo gente muito inteligente, mesmo gente muito entregue, mesmo gente de grande renome, acaba se confundindo no meio do caminho. Mas, de novo, não acaba aqui. Né? O espírito vai amadurecendo e continua, né? Não precisa ser aqui e agora. Entende? E o outro lado dessa moeda, eu te diria que é propósito, que é cristandade mesmo. Às vezes Deus segura as coisas, às vezes ele realmente coloca circunstâncias na vida de certas pessoas para que elas não vejam um nível X de verdade, porque ele tem planos para a humanidade como um todo. Cristandade é isso, certo? É você cumprir o seu papel no grande plano que Deus já tem para toda a humanidade.
Então, às vezes, uma pessoa não vê não porque ela não buscou o suficiente ou não fez direito, mas porque Deus não quis que ela visse naquele momento. Ou naquele momento, quer dizer, naquela era da humanidade. Isso vale também para sua vida, né? Claro, pode ser um ano específico. Né? É loucura isso, né? Mas é assim mesmo. Claro, para quem vive cristandade há um bom tempo, sabe que é assim. Tem vezes que Deus simplesmente não diz, "Ó, você não vai saber disso aqui agora e foda-se. Você pode fazer o que você quiser, não é hora, então não é hora. E quando chega a hora, você pode ficar parado sem fazer nada e você recebe. Porra, loucura isso, né? Saudades, meus amados, saudades de você. O Arthur já meteu 5 perguntas de uma vez. Tá bom, eu vou fazer essa concessão dessa vez. Vamos ver se é uma boa ideia. Vamos ver se é uma boa ideia. Primeiro, Gabriel, como se organiza seus afazeres diários? O que deve ser feito, como e quando? Hora de descanso e lazer. Como organizar isso de uma forma neutrópica? Vou dizer como eu faço. Não necessariamente é a maneira neantrópica de fazer, do tipo, todos os seres humanos deviam fazer assim. Isso é algo que diz respeito mais a algumas características individuais. Eu tenho uma característica de muito mais. Eu gosto de muito mais liberdade. Eu funciono muito melhor quando eu consigo improvisar. Se eu tô dentro de um negócio muito quadradinho, pra mim é uma merda. Tem gente que é o contrário, tem gente que precisa de um negócio extremamente quadrado. E funciona melhor assim. Então, primeiro, não vá. Cara, a coisa mais idiota possível é esses imbecil, esses burro, coach de gestão de tempo, essas merda aí, que vão e passam um método. Ó, esse método funciona muito bem. Funciona muito bem para aquele arrombado, que não tem nenhuma noção do fato de que para outra pessoa vai ser um lixo. Tá? Isso é uma coisa que você consegue entender basicamente com psicologia corporal e coisas assim. Eu sou um cara que. Eu odeio os nomes que os caras usam nessa merda, mas enfim, eu vou resumir, tá? Eu sou um cara que, pelo corpo, pelo formato do corpo, é possível saber que o formato da minha mente, a forma como o meu comportamento está habituado a trabalhar de maneira ideal, é muito mais no improviso, na estratégia, na gestão das coisas, é muito mais na mente. Então eu vou ser um cara, para quem conhece psicologia corporal, é mais esquizoide, psicopata e rígido. Olha o nome que esses merda colocam no bagulho, né? Mas clássica ciência ainda. E é o Reich, né? Era um cara bom ainda. Mas os caras tudo vieram na rabeira daquele arrombado do Freud, né? Que fez uma burrice do caralho. Serviço, um antisserviço nihilista ao entendimento da natureza humana. E por isso muitas vezes tem essas noções distorcidas, né? Sobre a natureza humana. Mas enfim. E nesse caso da psique, né? Em específico. O ponto é que eu não vou conseguir trabalhar de um jeito quadradinho. E gente que. Uma palhinha disso, né? Gente que é mais, como a psicologia corporal chama de masoquista, é gente mais quadrada. Sabe? Gente que é mais quadrada mesmo. Você olha pro cara, ele é todo quadradinho, parrudinho. Tem angular, mas não aquele angular ossudo, é aquele angular fortinho. Sabe aquela porra do divertidamente lá, sabe? É o bichinho vermelho lá. O cara é parrudinho todo. O cara é formato pai, né? A gente tem geração de pais que, via de regra, são mais. Tem mais disso. Gente assim vai ter uma tendência muito maior a precisar das coisas quadradas, das coisas bem alinhadinhas, uma planilha com cada detalhe do que ela tem que fazer. Oh, cara, meu pai é literalmente assim, pois é. Hora a hora, sabe? Para esse cara vai ser bom. Ele fala, nossa, das 11 às 11h30 eu vou fazer isso. Das 11h30 às 11h45 eu vou... Cara, para mim é uma tortura. Uma tortura. Porque quando eu começo, meu amigo, eu vou fluindo. É Bruce Lee, velho. Be water. Eu começo a ir pelas paradas e eu preciso da liberdade para isso. Então, como eu faço, por conta da forma como eu funciono, eu coloco limites gerais. Então, pensem como essa tela aqui, ó, tem um limite geral, não passa daqui, ó, não passa desse enquadramento. Mas desse enquadramento para dentro, eu posso fazer o que eu quiser. Qualquer coisa aqui vale. Então, eu trabalho assim. Eu começo o meu dia e eu tenho princípios muito simples de colocar limites básicos. E dentro desses limites básicos, aí eu saio voando. Como eu faço exatamente? Primeiro, preparação do ambiente. Para mim,
Não só para mim, tá? Isso sim é uma regra neantrópica, é geral. É muito importante a gente estar com o foda-se pra isso. Então, por exemplo, eu chego aqui no meu escritório e eu coloco uma musiquinha. Vocês estão ouvindo? Eu coloco um lo-fi. Eu encontrei uma playlist chama Feel the Earth, que é Preencham a Terra. Uma playlist na descrição, o cara tá. É músicas para você trabalhar junto com Deus no grande propósito que ele tem para a humanidade, de encher e subjugar a Terra. Eu falei, caralho, achei. Essa é a playlist neantrópica. E eu coloco essa, eu não fazia só uma musiquinha, porque daí você tem um ambiente, tem um som que fica interessante. Às vezes eu acendo um incenso, que eu escolhi com um cheiro que eu gosto. Eu preparo o ambiente, deixo ele bonito, não tá aparecendo aí de onde vocês estão vendo, mas cara, eu deixo umas paradinhas mais masculina, né? Tipo, isso aqui é uma flor seca, então eu não preciso trocar nunca. Posso deixar ela aqui, tá sempre, mas ela é bonita ao mesmo tempo. Então eu não vou colocar uma flor que eu tenho que ficar regando e trocando todo dia aqui, porque isso é um negócio muito mais feminino. Mas eu também não vou deixar o negócio tudo cruzão. Tem um quadrinho aqui, esse quadro é do bar que o meu pai tinha no centro de Curitiba, o maior bar da época. Que ele acabou lá. Olha que massa. Eu peguei esse quadro dele. Então, cara, tem um quadrinho aqui que eu gosto e tal. Enfim. Aqui tava tudo feio pra caralho, eu dei uma ajeitadinha. Tem limites, né? Porque isso aqui já tá construído. Mas eu crio um ambiente muito bom. Então, quando eu chego aqui, eu olho, e sem mencionar, bom, daí tem coisas, né? Tem coisas, né? Como essa vista, por exemplo. Dá pra ver? A cidade lá na frente. Tem umas coisas, né? Que aí é questão de cristandade e patrimônio, né, meu amigo? Você seguir o seu caminho e ficar rico. E aí você consegue uma casa que é num ambiente muito melhor também. Então, quando eu chego no meu escritório, cara, eu falo, caralho, sabe? Aquela sensação de, porra, eu tô num lugarzinho, cara, baludo. Eu chego e falo, caralho, tá baludo. Isso já muda tudo, completamente. Agora, como eu organizo o trabalho de uma forma que funciona pra mim, o trabalho em si, né? Cara, eu começo o dia, eu abro um WordPad, sabe esse bloquinho de texto do Windows? A coisa é Fill the Earth. Ou fill é completar, né? Fill é encher, preencher. Eu mando depois aí, se vocês me pedirem, eu mando o link. Mas enfim, eu uso pelo princípio que funciona para mim, simplicidade máxima. Então eu não vou abrir um Docs, um Word, sei lá o que. Cara, um bloco de notas tá ótimo, porque eu só preciso de letras num fundo branco. E aí nesse bloco de notas, eu escrevo 5 a 7 coisas que eu sei que precisam ser feitas e que eu consigo prever que vai dar para fazer num dia trabalhando de boa. Aí eu vou lá e coloco. Cara, podem ser coisas mais complexas, podem ser coisas mais simples, eu coloco. Às vezes é falar com a pessoa X sobre um negócio tal. É só mandar uma mensagem, demora 1 minuto. Às vezes é avançar no projeto da neantropia presencial que vai acontecer. Pega essa palavra-chave, avançar. E se eu colocar lá, fazer o projeto, eu não vou fazer o projeto inteiro em um dia. Então, quando chegar no final do dia, eu vou olhar essa tarefa e ela não vai estar concluída, o que é uma merda. Então, eu coloco avançar no projeto. E mais umas 3, 4 coisas que eu vou, por experiência, eu vou pegando o tanto de coisa que eu consigo fazer num dia. E eu coloco lá. Quando eu sinto que, cara, beleza, já tá bom, eu não vou ficar botando outras coisas. Eu deixo pro futuro. Coloco aquelas e começo a trabalhar olhando esse checklistzinho para o dia. Daí eu começo pelas ideias, falar com não sei quem, já vou, falo, resolvido. Apago lá e agradeço a Deus. Cada tarefa que eu cumpro, eu entrego a Deus e agradeço. Entrego a Deus e agradeço. Entrego a Deus e agradeço. A presença de Deus é essencial nisso. Eu começo o dia abençoando, orando, né, pedindo bênção para o trabalho. Os céus trabalhem comigo aqui na terra. Eu vou agradecendo a cada tarefa que eu termino. E durante o meu dia de trabalho, eu vou várias vezes, eu saio lá fora, tomo sol. Aí vocês sabem, né, mano? Neantropia. Eu saio lá, tomo um sol, eu saio, respiro o ar, eu agradeço a Deus pela vida, eu vou lá almoçar quando a minha mulher chama com a mesa posta maravilhosa lá. Eu saio, vou brincar com meu filho, porque a minha mulher aparece ali na varanda de casa com o meu filho gargalhando, cara, eu não resisto, eu paro o que eu tô fazendo, saio lá, vou brincar com meu filho. Então eu vou parando, eu paro para descansar, cara, eu tô trabalhando. Um negócio que pode parecer simples, mas às vezes está requerendo muita energia.
eu começo a ficar meio cansado demais. Eu paro, vou lá fora, sento e, cara, descanso, mas eu descanso mesmo. Não é tipo, eu sento no sofá e pego o celular. Não, eu sento e eu ativamente descanso. Eu uso a minha energia para descansar, você entende? É isso. Cara, e aí, meu amigo, o negócio flui assim, maravilhosamente. Com coisa muito simples. Porque se eu botar lá, já tentei fazer isso no passado. Das 11 às 11h40, fazendo. Cara, fudeu. Sai tudo do planejado, caga tudo, não adianta nada. Então eu faço desse jeito. Pequenas coisas simples, mas extremamente eficientes. Uma ordem geral e dentro dessa ordem eu fluo. É assim que eu faço. E eu não sei falar de outro jeito, né? Não sei como é que funciona para uma pessoa que é mais quadradona, porque eu não sou, então não arrisco de. É isso que eu te falo. 2, você tem metas diárias, semanais, mensais? Eu acho meta coisa de idiota. Pega essa visão, tá? Eu fiz várias mentorias e coisas do mercado digital em si, né? Eu trabalhei em vários projetos onde eu comecei a ganhar dinheiro de fato, né? Antes de chegar na neantropia como um propósito em si. E os caras muitas vezes, tinha uns que diziam que se você não tem meta, você é burro, você não vai conseguir merda nenhuma. Cara, sempre que eu ouvia isso, eu tinha a sensação de que a pessoa que estava falando tinha um QI muito abaixo do meu. Porque, claramente, para mim, sempre foi muito claro que se você tem uma direção, foda-se a meta que você tem. Se você sabe para onde você está indo, eis a cristandade, certo? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o projeto no qual eu estou trabalhando. Para que eu vou colocar uma porra de um objetivo do quanto eu tenho que avançar num tempo X? Isso é coisa de idiota. Eu acho isso extremamente imbecil. Eu sei para onde eu estou indo, eu vou avançar nessa direção. Quanto eu vou avançar, vamos descobrir no final do dia. É assim que eu faço. Eu vou fazer o meu melhor, vivendo bem. Acabei de dar vários exemplos. Se eu ficar noiado em meta, eu não vou sair e brincar com meu filho. Foda-se a meta, então. A minha meta é viver a melhor vida possível. Essa é a meta. Então, pau no cu da meta do trabalho. A meta do trabalho é andar na direção certa e fazer o melhor que eu posso enquanto eu vivo uma vida maravilhosa. Essa é a meta. Não preciso ficar botando números lá, porque senão, sabe, você tá fadado a ficar noiado nessa merda. Eu acho uma burrice do cacete. Então, de novo, Gabriel, você faz qualquer merda, então coloque limites, mas limites gerais. Não, tem um negócio que você tem que entregar até dia X. Tá bom. Você sabe, eu não posso passar do dia X, então. Então, eu acho, talvez meta seja uma ferramenta para quem precisa desse negócio muito quadradinho e tal. Para mim, não é assim. É assim que eu vivo. 3. Como se acompanha ou registra seu progresso? Não acompanho nem registro. Essa é a resposta. Eu vejo, tá? Então, cara, aqueles de vocês que começaram a viver na entropia, tipo, princípios do texto primal, por exemplo, coisa muito básica. Você começou a viver uma prática específica, simples, você sente a diferença. É assim que eu faço. Eu sinto a diferença. Eu vejo o mover de Deus na minha vida, as coisas vão mudando, vão abrindo, vem vindo coisas novas, contatos novos, grandes revoluções internas na minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu não preciso registrar isso. Então, eu não registro. Caralho, meu Deus. Como você estuda e como você organiza seus estudos? Cara, eu faço assim, quando eu sou apaixonado por uma coisa, eu mergulho naquilo igual um fumado de crack. E quando eu não sou, eu taco o foda-se. É assim que eu faço. Vocês querem um exemplo? Cara, pega esse exemplo, velho. Eu encontrei o Weston Price da criação de filhos. É um fato isso. Eu encontrei o Weston Price da criação de filhos. Chama Jan Lidloff. É uma mulher que... Tá, vocês sabem a história. Uma mulher que viveu com um monte de índio no meio do mato e descobriu que os índios no meio do mato têm crianças perfeitas que não choram, não enchem o saco, são perfeitamente independentes, enfim, não tem nenhum dos problemas que crianças modernas têm. Certo? Eu encontrei esse material, eu não sabia que isso existia. Eu tenho um filho. Eu preciso aprender. Eu achei que filhos você resolvia com a neantropia básica, de adulto, mas não. Você precisa de uma neantropia específica para bebês. Eu encontrei. Eu não sabia que essa porra existia. Meu amigo, sabe quanto tempo eu demorei para ler esse livro? Cara, eu li ele em um dia, efetivamente. Um livro
grande, denso pra caralho de informação. Eu separei um bloco de tempo em um dia, outro, mas se juntar tudo, um dia. Eu passei, e se você separar, 3 dias. Em um período de 3 dias, mas com tempo corrido de um dia, eu li o livro inteiro, do início ao fim, parando, tendo epifania, chorando no meio, vivendo transformações absurdas, aplicando os negócios na prática. Então, cara, em 3 dias eu viro cara, um especialista, um professor magistral num assunto, quando eu tô apaixonado por ele, e foda-se como. É assim, né? Pra vocês saberem, é assim que eu faço. Caralho, descobri um negócio, entropia de bebês, não acredito que essa porra existe, é a única coisa que importa na minha vida agora, eu mergulho no negócio, fumo o negócio, cheiro o negócio, e viro um monstro daquela parada. Em 3 dias consigo dar aula pra mulher que escreveu o livro. É assim que eu faço. Aí outra pessoa chega e me fala, cara, ó, me dá um livro. A pessoa me deu um livro. Cara, esse livro eu acho que você vai gostar muito, não sei o quê. Eu olho e falo, que merda, não gostei. Nunca na minha vida eu vou ler aquela porra. É assim que eu faço. É simples, desse jeito mesmo. É assim que eu estudo, entre aspas. E tem um vídeo antigão da Neotropia no YouTube. Por que estudar é inútil. Alguma coisa assim, é muito bom, velho. Eu entro em alguns princípios mais organizados sobre isso. Essa é a forma neantrópica, né? É a forma neantrópica mesmo. Inclusive, o que eu falo nesse vídeo antigão aí é isso. Não existe estudo. Estudo é coisa de homem moderno, tudo cagado. Existe um interesse verdadeiro por algo real que é vivido de acordo com a correspondência em alguém que já masterizou aquilo. É assim que seres humanos aprendem. Cara, vamos ficar em 4, tá? Porque tá ficando muitas perguntas da mesma pessoa. Então, se você quiser muito ouvir alguma resposta que eu não dei aqui, pergunta de novo, tá? Porque tá ficando demais já. Usa farinha Einkorn. Vixe, velho, você não vai encontrar essa porra nem fudendo. Nem fudendo. Mas sarraceno você encontra. Sarraceno dá pra encontrar. Você tem essas coisas, né? Nossa, eu uso um negócio muito específico. Mano, não existe essa porra. Então não importa quão bom é, você tem que conseguir, né? Senão... Mas sarraceno você consegue. Até no Mercado Livre você consegue. Eu mesmo já comprei. Henrique, Henrique também é outro que eu já sei que a pergunta vai ser boa. Gabriel, eu queria levantar uma questão sobre a dinâmica polarizada entre masculino e feminino. Pelo que eu entendo do discurso atual, a polaridade viria junto de uma hierarquia. O homem lidera, a mulher entra na proteção dele, relaxa e assume o lar. A neantropia é bem clara nisso, até no próprio Instagram. Sim. Generalizando, é isso mesmo. Mas a minha dúvida é, a polaridade vem junto da hierarquia ou vem puramente da diferença de energia e comportamento? Não entendi, vamos ver. Porque quando eu observo relações que têm muita atração, tensão e profundidade, eu normalmente não vejo uma mulher submissa. É interessante o que você está falando. Eu vejo uma mulher forte, com personalidade, que desafia, que tem vontade própria, mas que respeita profundamente o homem. Eu vejo um homem forte que não tenta controlar, mas que também não se dobra. Isso não parece uma dinâmica de chefe e subordinado, ou pai e filha. Parece mais uma dinâmica de direção e estrutura versus emoção e intensidade. Se a mulher só obedece, a relação não corre o risco de perder atenção, não ter admiração nem profundidade. A atração não vem justamente do fato de serem dois polos e não de um mandar e o outro obedecer. Enfim, vamos lá, porque senão eu vou perder tudo a meada, mas entendi exatamente o que você está falando. Está dizendo, tá, mas o negócio não tem que ser mais assim, um lado e o outro gerando a tensão de uma polaridade, e não um em cima do outro gerando meio que a hierarquia de comando de uma liderança. Né? A resposta é sim, você está certíssimo nisso. O grande ponto é, hoje, e eis a parada, eu posso falar sobre o relacionamento ideal, da forma ideal que ele deve ser, considerando uma mulher, quando eu estou falando para homens, né? Considerando uma mulher que já sabe o que ela está fazendo. Ou um homem que já sabe o que ele está fazendo. Não vai adiantar, porque a humanidade está toda cagada. Então, quando eu falo sobre isso, eu já começo a lata falando sobre a hierarquia primeiro, você ser primeiro como uma espécie de pai mesmo.
Porque a mulher que você vai encontrar, invariavelmente, tem pai ausente. É isso. Então, invariavelmente, no início do relacionamento, você precisa. Mas, claro, óbvio que isso varia se você encontrar uma mulher que não teve, né? É claro que isso existe. Mas, cara, assim, é muito raro. Mesmo as que não tiveram pai ausente, acabaram ao longo da vida indo por um caminho que, mesmo um pai presente, acabou sendo burro e liderando ou sendo conivente com uma mulher fazer uma faculdade ou sei lá o quê, onde ela se perdeu numa vida onde ela trabalha igual uma cracuda e pronto, ela tá precisando de um pai de novo para alinhar ela, colocar ela no trilho. Isso, salvo raríssimas exceções, vai ser o que acontece no início de todo relacionamento moderno por conta da cagação dos homens e das mulheres modernas. Sim, assim. Então, por isso, eu falo mais do comando, que é uma parte menos compreendida. E a polaridade é mais tranquilamente assumida quando a mulher não é uma doente mental com cicatrizes emocionais profundas. Entende o que eu estou falando? E para isso você acaba primeiro tendo que ser uma espécie de pai. Sim, isso é um fato. Por isso, primeiro você precisa estar muito bem consigo mesmo para ser capaz de carregar o peso emocional de outra pessoa. Agora, num segundo nível, com certeza, você está totalmente certo. O relacionamento precisa evoluir para um lugar onde onde o marido não precisa mais ser pai. Não precisa. E aí isso aqui começa a aliviar. Só que para isso a mulher tem que estar emocionalmente muito bem, muito estável e responsável por si própria. Quantas mulheres, vocês ouviram o que eu acabei de falar? Uma mulher emocionalmente bem estável e responsável por si própria. Quantas mulheres assim já viu na sua vida? Né? Eu conheço uma ou outra tipo de gerações passadas. Da nossa geração, eu acho que eu nunca na minha vida vi uma mulher assim. Nunca. Talvez uma ou outra, mas eu teria que mergulhar mais fundo na vida da mulher para saber se realmente aquilo que parecia de fato era. A absoluta maioria você responde na lata, claro que não. Então, como que você vai viver uma polaridade de papéis distintos lado a lado, entendendo que o do homem vai ser de liderança de qualquer forma, mas não necessariamente, né, de chefia, de comando, né, digamos assim, se a mulher não é nem mulher, para começar. Se ela não tá nem, se ela não é responsável nem por si própria, como que ela vai ser responsável por um relacionamento? E é algo além de si própria. Entende o que eu estou dizendo? Então é por isso que eu foco muito mais nessa parte, porque e é a parte que está mais contracultural hoje, né? É melhor também, porque quando eu chego na lata e já falo que o homem tem que mandar e foda-se, isso já bate muito mais forte do que se eu falar o homem tem um papel polar e não é exatamente mandar. Cara, primeiro as pessoas têm que tomar porrada da realidade e da verdade que ninguém está dizendo que todo mundo é broxa e puta nesse mundo. Primeiro. E o segundo motivo, como eu disse, é porque tem que começar daí mesmo, porque as mulheres estão tudo com o pai totalmente ausente, cheio de problema emocional por conta disso. Dito isso, sim, você está totalmente certo. O relacionamento não pode ficar nisso. Se ficar nisso, você vai acabar prendendo a mulher de fato e você vai limitar o potencial dela de ser forte, porque você vai querer uma mulher forte. É bom você ter uma mulher vulnerável na medida em que a sua expectativa disso é satisfeita pela sua força, que você precisa ter, claro, senão você vai se fuder e vai acabar cagando com a vida dela também. Mas isso evolui naturalmente para uma vontade de eu não quero ficar cuidando de você pro resto da minha vida, caralho. Eu trabalho aí também, sabe? Quero ver você com clareza, com força junto comigo. Só que, claro, aí quando evolui para isso, né, quando não precisa mais existir essa chefia, esse comando tão firme, esse papel de pai, aí as coisas vão para o seu lugar certo, mas a mulher precisa estar pronta para isso. E aí o marido vai exatamente como você falou. Você matou certinho a parada. Desse jeito, o homem continua liderando, sim, mas deixa de ser aquela coisa tão paternal e começa a ser uma coisa mais de parceria e respeito. É exatamente isso. Assim, é exatamente isso. Você viu a parada do jeito que ela é. O único problema nisso que você falou, que é um problema sério, velho, eu chamo bastante atenção em relação a isso. Você deu o exemplo do The Witcher lá, né? Tipo Geralt e Yennefer. Eu já joguei, muito bom esse jogo. Ela é forte e tal, não sei o quê. Qual que é a parada? Você disse que prefere a Triss.
Então, tem uma questão que pode ser complexa aí na sua vida. Eu recomendo você dar uma olhada nisso, uma integração de repente. Mas de resto, é isso aí. Brian, é a minha primeira live, posso ser meio leigo, mas, porém, o que é glúten, na real? É algo criado no laboratório, origens naturais, é necessariamente ruim? Cara, legal, uma pergunta mais simples, né? A gente tinha uma neantropia ultra avançada. Legal a gente ir por simples também. Cara, glúten é muito simples. É um nome que os caras dão para um negócio que não é de comer. Eu vou te explicar do jeito que nenhum especialista consegue explicar. O que é isopor? Porra, o isopor é um negócio lá que não é de comer. É certo, é só isso. Você precisa saber qual a interação química que a substância Y do isopor faz com as vilosidades do seu intestino. Foda-se. Foda-se. O que importa é essa porra não é de comer. É isso que importa. Então, o que é glúten? Foda-se, é um negócio que tem no trigo e trigo não é de comer. Mas como assim não é de comer? Trigo, como basicamente todas as outras oleaginosas, grãos, sementes e por aí vai, é uma planta em um estágio embrionário. Um embrião de planta não fica na barriga da mãe, igual um mamífero. Não fica num ovo, certo? Igual algumas outras espécies de animais. Então, como que o embrião de uma planta faz para se defender de ameaças externas, como os mamíferos usam o corpo da própria mãe, os répteis, aves usam ovos, certo? Como que uma planta vai fazer? Porque se o embrião estiver totalmente vulnerável, ele vai simplesmente morrer, vai ser comido e por aí vai. Então a planta usa uma estratégia passiva, porque plantas são seres totalmente passivos, certo? Estáticos, de antinutrição. Ela cria pequenos veneninhos e cascas e coisas parecidas com ovos às vezes, mas a gente está falando da nutrição aqui, porque tirar a casca de uma castanha todo mundo sabe. Só que dentro ainda existem veneninhos, tá? Isso é o que o pessoal chama de antinutrientes. Coisas que são um pouquinho tóxicas e às vezes muito tóxicas, né? Às vezes você come e você morre. Mas mesmo que nos casos onde não é tão agudo, ainda tem veneninhos ali dentro que tornam aquilo muito indigesto. Por quê? Porque daí a planta desencoraja outros animais de comerem os seus embriões, que são as sementes, certo? Por isso que trigo não é comestível. Ponto final. Então, glúten é só um nome que os caras dão para uma substância que ninguém se importa que tem na porra de um negócio que não é de comer. O que você tem que saber é, isso não é de comer. Tá, Gabriel, mas esse negócio do pão, então, como que os seres humanos fazem para comer? Existem alguns animais que comem trigo. Como que ele não é comestível? Todos os animais que comem trigo têm uma adaptação específica para conseguir comer um negócio que não é de comer. Pássaros, por exemplo, têm enzimas específicas no seu sistema digestivo, tem a organização do sistema digestivo em si é feita de um jeito que aquilo se torna digestivo. Seres humanos têm adaptações cognitivas. Ao invés da gente ter alguma coisa no sistema digestivo, a gente cria métodos para usar a natureza a nosso favor para transformar aquilo em algo digestivo. Isso é o que a neantropia chama de bioprocessamento. Então, germinar é um exemplo. Os seres humanos colocam um pouquinho de água em sementes e esperam, e as sementes começam a germinar, e elas estão num estado raríssimo de altíssima nutrição e pouquíssima antinutrição, porque ela está no estágio de crescimento. A planta tem que chegar logo na fase adulta para criar uma casca e se defender de novo. Então ali é o tudo ou nada. É a corrida das tartaruguinhas até o mar, sabe? Ali foda-se, meu amigo. Vai do jeito que dá, se chegar, chegou, não chegar, não chegou. Então quando a planta está brotando, é assim. Demolhar é uma fase anterior à brotação, então quando você só deixa na água por um tempo, você ativa as enzimas das sementes de começar esse processo de germinação e você já lava com a própria água os antinutrientes em grande parte. Fermentação é outro, né, que você usa enzimas e micro-organismos que são adaptados para digerir aquilo, para pré-digerirem para você e você come já meio digerido. Então isso é o que seres humanos, são exemplos das coisas que seres humanos fazem para conseguir comer não só trigo, né? Mas outras coisas que não são de comer. Cara, olha essa aula de 5 minutos aqui. Tipo, você. Caralho, mano, sério, por que que. Sabe? Por que que é só aqui que a gente ouve essa porra? Eu queria ter visto um vídeo de 5 minutos falando isso. Eu, tá, entendi essa merda. Por que que ficaram enchendo meu saco, aquele monte de burrice, ninguém se importa? Impressionante, né, velho? É simples assim. Explicado?
Então, isso é glúten. Geral copiando do Perguntas Live. Velho. É com vocês, né? Vou fazer o quê? O Pular tem várias conversas, né? Lembrem, rapaziada, me marquem, tá? Porque às vezes vocês conversam pra caralho, daí eu fico lendo conversa aqui. Então, me marquem quando vocês forem fazer uma pergunta. Aí, boa. Aí, Leandrão já fez. @Gabriel. Vamos lá, temos uma pergunta para a qual eu vou ter que pausar a gravação do YouTube. YouTube, sinto muito. Se vocês quiserem ouvir sobre esse assunto de injeções, vocês vão ter que entrar no clã. Link está na descrição. Eu vou pausar a gravação aqui para poder falar disso, sem ficar me preocupando com as viadagens dessa plataforma. Então, fechou. Terminamos de responder. Porra, cara. É engraçado esses assuntos que não dá para falar. Ai, é proibido falar sobre isso. Mas é o que é, né, rapaziada? Então, quem tá no YouTube aí, sinto muito. Entre no clã. Se quiser ouvir sobre esse tipo de assunto. Seguimos. Estão ouvindo musiquinha aí? Tá enchendo o saco essa música? Esqueci de desligar. Olha lá. Olha que interessante. Spot, sei lá, é seu nome, né? Coloca o nome aí pra gente, pra ver seu nome. Mas pessoa que está com o nome Spot. Você acabou de falar de uma coisa que eu não saberia te responder semana passada, mas hoje eu sei. Olha que benção. Deus já tá falando contigo. Vou te falar isso aí, velho. Deus já tá te colocando. É o cara que falou sobre a dificuldade lá de sair do antipropósito, né? Então Deus já está falando com você sobre sincronicidades de um caminho verdadeiro. Porque você falou de uma coisa extremamente específica que nos últimos 3 dias eu aprendi tudo sobre essa porra subitamente. Exatamente sobre a Neantropia Baby que eu tava falando. Que encontrei do nada e me levou a epifanias e choro e uma loucura do caralho. Que é, ele tá falando aqui, né? Cara, então, sobre uma dificuldade do caralho que ele tá tendo de encontrar o propósito, um chamado, seja lá o que for que ele quer na vida, por isso tá, em grande parte, está preso no antipropósito, num trabalho que não faz nenhum sentido, porque sente uma necessidade meio profunda de, tipo, algo real, um amor sem julgamentos. Eu não sei explicar de outra maneira. Isto vem de falta de contato com a sua mãe, com o seu pai, com seus pais no geral, mas é um contato mais materno, claro, quando você estava no período inicial, né, no puerpério e primeiros meses de infância. Nesse tempo, existe uma necessidade muito forte no espírito, na alma, no ser humano, de ser totalmente amado e receber tudo de graça, sem nenhum julgamento e sem ter nada esperado dele em troca em nenhum momento. É isso que um bebê precisa nessa idade, certo? O bebê acabou de nascer, o que ele espera? A expectativa biológica, a espiritual, a expectativa da natureza humana, assim que a gente nasce, é receber um monte de coisa de graça, mesmo que a gente seja inútil, fique cagando na mão de quem está com a gente só fique sugando o tempo inteiro. Nossa expectativa é: eu vou receber tudo sem parar, nunca, incondicionalmente, mesmo que eu seja completamente inútil. Essa é a expectativa correta que um bebê tem. E o que frustra essa expectativa não é só não receber, porque pode ser que o próprio nascimento moderno, que é um lixo, né? Num hospital, que você é separado da sua mãe logo no começo, é puta que pariu. Mas são outras coisas, você dormir separado, você ficar muito tempo longe, você ter ficado em carrinho ao invés de ter ficado no colo, você não ter sido amamentado direito, você ter sido amamentado num cronograma ao invés de quando você queria. Isso tudo deixa em você, em qualquer ser humano, uma necessidade, uma expectativa que não foi suprida. E conforme a sua vida segue, você vai indo adiante em outras áreas, mas fica uma necessidade de um bebê em você, porque ela nunca foi suprida até hoje. Precisa ser suprida para que você consiga avançar para as necessidades de um adulto. Eu acabei de ler sobre essa porra, entender o coração dessa porra. Lembra que eu acabei de dizer que como eu estudo, eu falei que eu entro igual um cracudo no negócio, viro um especialista. Acabei de entrar nesse assunto, cara, nos últimos 3 dias, velho.
Então, seja lá quem for que está com o nome Spot, saiba que Deus está falando com você de uma forma bem massa, velho, para ser sincero. Sinta-se respondido e sinta-se amado. É muito amado por um Deus que sabe de coisas e planeja coisas que só Ele, velho. Porra, Gabriel, mas como eu resolvo isso? Você já resolveu. Como assim? Você já resolveu. Quando você toma consciência disso, isso está resolvido. As coisas que vão acontecer nos próximos dias e semanas da sua vida vão naturalmente se encarregar de te levar os recursos necessários para que isso seja curado na sua vida. Meu, glória a Deus pra caralho, obviamente. Olha isso, velho. Bem-vindo à neantropia, meu amado. Isso aqui acabou de ser um exemplo do que é que eu estou falando esse tempo todo. Natureza humana verdadeira com a presença de Deus, que é parte da natureza humana. Em uma coisa maravilhosa que faz total sentido e tem respostas para tudo e fecha todas as pontas soltas. Você é amado incondicionalmente, sem julgamentos, por uma força perfeita, infinita e sempre foi, sempre será. Não tem nada que você possa fazer para mudar. Chorou aí? Chorou aí? Eu só não tô chorando agora, porque eu já chorei muito nos últimos 3 dias. Então eu tô estável. Mas se não, eu daria uma choradinha agora. Gabriel, já ouviu falar de barefooters? Pessoas que levam o estilo de vida andarem descalço. Tenho muita curiosidade com coisas no dia a dia que podem acontecer, como nossos ancestrais lidavam com esse fato natural. Mas acho que só vivendo para saber, tipo, não se machucar em vidros na rua, etc. Cara, eu vou te dar uma resposta também com novas informações fresquinhas dos últimos 3 dias. Eu sempre pensei na parte óbvia disso, né? Como você falou, tá, mas se você pisar num vidro. Para começar, não existe vidro na selva, né? Então essas coisas totalmente aleatórias, tipo pôr uma garrafa lá no asfalto, tem problemas artificiais que não existem no contexto natural. Agora, é óbvio que na selva existe cobra venenosa, né? Existe espinho brutal, existe uma série de coisas que aqui não tem. Então, qual é o ponto? O ponto é que num contexto perfeitamente ancestral, os homens e mulheres, né, mas a humanidade é criada desde bebê com uma confiança insana na capacidade de cada um de dar conta de si próprio. Então os bebês, quando eles saem engatinhar, toda a comunidade nem olha, nem se preocupa, deixa eles brincar no precipício com fogo, com faca, puta que eu pariu, nem pensa na possibilidade de o bebê se machucar. Tamanha é a certeza e a confiança que eles têm na capacidade de autopreservação daquela criança depois que ela começa a engatinhar. Como é o caso de todo animal que acabou de nascer, certo? Nunca na história do planeta Terra existiu um animal que nasceu e aí foi lá e caiu num precipício. Isso não acontece. Não acontece. Bebês têm um senso de autopreservação muito maior do que a gente, por motivos óbvios, né, cara? Eles têm uma vulnerabilidade muito maior. O problema é, quando adultos olham para um bebê com a expectativa de que ele é burro, não consegue se cuidar de si próprio e precisa de ajuda para não morrer, o bebê aceita essa expectativa como parte da cultura, que é algo fundamental para a sobrevivência dele, aceitar a expectativa cultural, e ele começa a rodar esse papel. Ele, tá bom, então agora eu sou como um ator. O meu papel agora é um bicho burro que precisa de ajuda para não morrer. E aí ele fica burro e ele começa a precisar de ajuda para não morrer. Um bebê é um poço inconsciente puro, ele não tem uma consciência formada. Então, tudo que diz respeito à existência dele é puramente inconsciente. Então, as mensagens e sinais inconscientes que adultos emanam constantemente, mesmo que você explique de outro jeito, você fale outra coisa, você esconda, os bebês recebem e agem de acordo porque eles precisam, porque é exatamente isso que eles precisam para sobreviver. Ou seja, num contexto ancestral, os caras já nascem recebendo plena confiança de uma capacidade insana e super-humana de autopreservação. E eles crescem a vida inteira assim, tendo essa capacidade insana e super-humana de preservação,
e agindo através do coração, do inconsciente, do instinto, da intuição, de uma forma que a gente nem sonha em ser capaz. Então eles percebem coisas que pra gente é imperceptível. Tipo, o cara às vezes tá correndo, ele não tá nem olhando pro chão, mas ele não pisa num espinho que tinha ali embaixo, porque tem tantas faculdades humanas normais dele, sobre as quais ele tem plena posse, e nós perdemos a posse, e automaticamente o corpo dele não pisa no espinho. Você acha isso insano? Olha qualquer animal no meio da porra do mato. Eles têm coisas que parecem sobrenaturais. Os bichos fazem um movimento específico quando começa a chover. Os pássaros migram, tipo, 600 bilhões de quilômetros sem saber porra nenhuma de mapa, mas eles vão exatamente na direção certa. Todo animal tem essa porra. É o inconsciente coletivo daquela espécie agindo como uma forma de anjo guardião daquele conjunto de seres. É uma força espiritual, sim. E aí no inconsciente tá esse jogo que está entre a matéria e o espírito, que é um mistério muito louco, porque a gente consegue tocar, mas não totalmente. Então, ele aparece dessas formas que são quase explicáveis. É isso que eu te digo, é assim que os caras conseguem não se machucar andando descalço no meio da selva. E se nós tivéssemos sido criados assim, nós queríamos. Hoje você não consegue, então não tente fazer isso. Você consegue restaurar essa condição? Consegue, mas você vai precisar de umas ferramentas mais poderosas do que a neantropia tem hoje. Hoje ela consegue fazer um excelente trabalho até um certo ponto, mas isso aí já está num nível que a gente vai chegar em breve. Mas aí... Agora, no que você consegue... Cara, aqui na minha casa eu ando descalço 100% do tempo. 100% do tempo. Aqui eu não tenho perigo. Minha grama aqui é cortada, não tem aquelas rosetas, aqueles chato pra caralho, então eu ando descalço aqui, ando descalço na grama, ando descalço por tudo o tempo inteiro. Sempre que você puder fazer. Meu filho nunca colocou um sapato no pé dele, na existência dele, uma vez, minha mãe foi tentar colocar um sapatinho no pé do meu filho, ele ficou maluco, ele ficou, que porra, ficou lá, ele tem pequenininho, né, mas ficou chacoalhando o pé, falou, que isso, meu amigo. Então, no possível, fique sem, e claro, se você é pai ou vai ser pai, já aproveita. É o que o Pedro falou, sobre aquela necessidade de um amor incondicional e tal. Essa é uma necessidade comum para a maioria dos seres humanos. Realmente fica difícil linkar com algo por enquanto, é profundo demais, chega a ser paradoxal. Bom, o link já está feito, né, aqui para vocês. Deus é bom demais. Mas é sim, é comum para a maioria dos humanos, pelo simples motivo de que é comum para a maioria dos humanos ter essa porra desse problema de afastamento. Ô, porra. Bugou a câmera aí, né? Ter esse problema de afastamento dos pais num período em que essa proximidade é essencial. Peraí que bugou a câmera, só vou tirar e colocar de novo. Tomara que isso não destrua tudo. Vamos lá. Hã? Aí, deu boa. Que porra é essa? Ah, ele trocou pra câmera errada. Eu falei, ué, mudou o ângulo. Então tá. Bó. Gabriel, qual ciência ou autores você considera bons sobre essa parada que você falou de entender a mente pelo formato do corpo? Já ouviu falar de um canal chamado Analisador de Crânios? Acho o conteúdo muito interessante, ressoa muito com a neantropia. Eu vi por cima, uma coisa ou outra. Acho que eu vi um vídeo que eu achei bem interessante mesmo. Agora, o que eu conheço e posso te recomendar, primeiro, é o trabalho do Reich mesmo. R-E-I-C-H, tá? Wilhelm Reich. Ele é tipo o Jung medalha de prata. Na real, eu descrevi perfeitamente esse cara. Um cara que foi pela via da psicologia, mas acabou entrando, cara, na energia vital, num mistério da vida como um todo, tipo Jung. Só que esse cara foi mais pro biológico, e o Jung foi mais pro... Não tem nem o que chamar. Jung é um ponto fora da curva pra caralho, mas esses dois, velho, eles redimiram o Freud, porque os dois saíram meio que daquela espira do Freud e foram pra uma linha que realmente faz sentido. Então, esse cara, se você procurar aí, cara, psicologia corporal básica, Reich, você já pega o 80-20. Agora, se quiser se aprofundar nisso, eu não sei se existe ainda, mas tinha um projeto antigo daquele Elton Elder lá que chamava O Corpo Explica.
Era bem massa, eles entravam a fundo nisso aí. Mas eu só conheço isso. Não sei te indicar outros, não. Na época eu manjo pra caralho disso, porque na época eu me aprofundei igual um cacudo nisso aí. Se alguém puder, eu queria essa playlist. Ah, tá, caralho, eu tô respondendo os comentários de tipo 40 minutos atrás, né? Mas básico. Gabriel, fala mais sobre a neantropia presencial. Cara, eu vou te falar depois que ela acontecer, tá? Vou fazer assim, não é muito bom você ficar falando muito sobre uma coisa que ainda não aconteceu. Depois que ela, quando ela tiver para acontecer, né? Depois que ela acontecer, eu vou falar mais. Mas enquanto não é um tempo bom para isso ainda. Pra vocês saberem que haverá. Vamos lá, vamos lá. Esse cara falando de The Witcher aqui. Parará, parará. Ixi, passei um negócio aqui que não pode aparecer no YouTube. Não deixa aparecer no YouTube. Tudo bem, eles não vão saber. Ah, Pedro de novo. Gabriel, acredito que ao viver neantropicamente. Ixi, outra pergunta que eu vou ter que pausar. Bom, se bem que não. Acho que não precisa. Gabriel, acredito que ao viver neantropicamente as injeções ficam inúteis. Não, eu vou ter que pausar, porque eu tenho. Mesmo assim, você pretende dar injeções para o seu filho? Eu vou pausar de novo. Sinto muito, YouTube. Entre no clã. Voltando aqui. Voltamos à gravação? Sim. Falando mais uma vez do assunto proibido. Então tá. Olá, Gabriel, meu nome é Caio, obrigado. Não chorei, mas quase. Coisa boa. Neantro, neantropos choram juntos. Ô, Paulo, cara, isso é massa. Eu fiz exatamente isso com os meus filhos. Deixa enfrentar a escada, pegar o que quer, etc. Obviamente, aprendem muito mais rápido do que qualquer criança ao redor. Eu só chamo de deixa aprender sozinha. A premissa é, ele é capaz. Porque se você vai deixar, deixa o filho e fica preocupado, que pensa, puta merda, vai dar ruim, vai dar ruim. A premissa tem que ser, emanando do seu coração, ele, ele dá conta. Aí, teu filho recebe isso e ele fala, tá bom, existe uma expectativa que eu dê conta, vou dar conta. E ele dá. Ah, nossa, mas que absurdo isso. Você acha que é absurdo, você é burro, não sabe merda nenhuma. É isso, nada mais a declarar. Você não sabe nada sobre ancestralidade, antropologia verdadeira. Cara, os relatos da mulher nesse livro são fantásticos. Tipo, os bebês de um ano, tá lá engatinhando, ficam brincando do lado. Não é, quando eu falo do lado de um precipício, não é tipo, mais ou menos perto, é na beira. Ficam lá brincando, brincando, brincando. Não caem de jeito nenhum. Brincam com faca, não se cortam. Brincam com fogo, não se queimam. Nunca. A mulher passou 2 anos e meio numa tribo com dezenas de crianças e nunca viu nenhum acidente com crianças que diariamente brincavam com essas coisas. Olha essa porra. Cuidado com isso, óbvio, né? Não estou dizendo larga o seu filho num precipício e confia. Esses caras têm uma estabilidade absoluta nisso, né? Então é o que eu falei agora há pouco, que eu pausei na gravação do YouTube, né? Tenha uma solução reserva. Então, claro, fique perto, porque seu filho não é um filho de índio, nem você é um índio, então não espere ter exatamente o que os caras têm, por enquanto. Então, tome um cuidado, mas vá praticando esse princípio de confiar cada vez mais com uma segurança básica, né? Entende o que eu estou falando, né? Mas, enfim, o certo é esse mesmo. Pode passar o link, Gabriel, do livro dessa mulher? Cara, não posso passar o link, mas posso passar o nome. Eu vou colocar na biblioteca aqui do clã, tá? O livro chama The Continuum Concept. É só minha pronúncia. O conceito do contínuo. Cara, é fantástico. Esse livro é fantástico. Fantástico. Você acredita que eu não li Nutrição e Degeneração Física do Aston Price até hoje? Tipo, igual eu li o dessa mulher, né? Peguei do início ao fim e li inteiro. Eu nunca fiz isso com o Aston Price. Eu acho que tá na hora de fazer, né? Eu acho que tá na hora, né? O cara
Ela só faz essa merda, né. Calhou. É. Altos lo-fis de fundo, tá dando pra ouvir? Gabriel, e sobre escola? Por lei, somos obrigados a matricular nossos filhos. Por isso que penso em morar fora daqui quando eu estiver montando minha família. Fazer um homeschooling, né? Sou um forte defensor da educação autodidata e dos estímulos criativos para a criança seguir a vocação desde a infância. Cara, é isso. Eu te diria que o caminho é meio por aí. Um homeschooling comunitário, né? É importante você ter a vivência social com as crianças de diferentes idades juntas, inclusive. Não aquela coisa de separar por idade. Só que é um projeto, né? É um projeto de vida. Você encontra gente que vive assim, você começa um projeto assim. A Neantropia já teve isso, né? Ah, porra, mas de novo essa câmera. Peraí. Cara, peraí. A Neantropia já teve isso no passado, mas não deu muito bom. Será que se eu abrir de novo? Tá. Vai ter de novo, tá? Nós teremos coisa assim. Agora, quem vai poder entrar, não sei. É coisa para o futuro. Mas é um projeto, né? O que eu quero dizer é que você não consegue só vou fazer homeschooling aqui de boa. Você precisa de comunidade. Nunca se substitui sistema por família. Substitui sistema por comunidade. Começando pela família, óbvio. Isso é um erro de muita gente que vai nessa linha. Né? Ah, vou tirar meu filho do sistema. Ele vai morar só comigo e com a minha esposa. Péssimo, caralho. É melhor o moleque estar numa escola ruim do que só com o pai e a mãe o dia inteiro, todo dia. Depois de uma idade para frente, né? Nos primeiros anos ali, eu diria que é o contrário. Mas de um ponto para frente, começa a precisar tanto que é melhor uma escola ruim do que nenhuma. Então, tenha essa noção. As coisas precisam ser substituídas, não é só você tirar e achar que tá de boa. Gabriel, pergunta proibidona. Tá em spoiler para não vazar na gravação. Entrei no clã. Olha lá, pronto. Então eu vou pausar a gravação de novo. Hoje o YouTube tá sofrendo, né? Ninguém mandou não estar no despausar. Tá atrapalhando a música aí, rapaziada? Qual música aqui? As músicas total aleatórias. Só gostei do nome da playlist. Enfim, pronto. Resposta sobre anjos caídos e o propósito da humanidade. Também proibidas para o YouTube. Nesse caso não é porque o YouTube vai derrubar, né? É só porque eu não quero ficar falando disso abertamente. Isso o que é. Gabriel fala dos Anunnaki toda hora essa merda. Os caras já dão risada já. Cara. Tem correspondência com esse assunto, né? De quedas que precederam a própria queda do homem. Mas é uma japação, tá? Eu não gosto de falar sobre esse termo em específico porque os caras usam isso para ficar enfiando o tempo de vida no rabo ao invés de trabalhar. Vocês sabem disso, né? Por isso que eu já dou risada dessa porra. Vamos lá, do Pedro de novo. Gabriel, eu já pensei nessa parte social. Nessa parte social do homeschooling que eu falei agora há pouco, né? Eu acredito que até lá teremos comunidades neantrópicas internacionais para isso. É possível. Pretendo ser organizador desse projeto. Coisa boa. Se isso está na tua consciência, ótimo. Porque tem muita gente que eu sei que, né, parece fazer sentido, mas que acaba vivendo numa contracultura sem encontrar uma nova, né? Tipo, eu vou me afastar do sistema, mas eu vou me aproximar do quê? Porra nenhuma, só vou me afastar do sistema. Problema. Nisso, me perdi um momento. O Gabriel falou que passou 3 dias estudando algo e disse que usou um método que já foi gravado. Que era? Ah, já foi gravado, que é o que eu falei agora, né? Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. 5 caraca, já foi 1h30 já. Estamos começando. Ó, o Davizão aí, pô. Você ouviu isso aí, Davi? Não sei se ele já foi pro Oriente, mas. Pô, se o Davi tá aí, me diga, velho. Se você ouviu essa parada. Cara, então. Que loucura essa porra. Que loucura. Parabéns pra Deus, né? Que fala coisas quando eu abro a minha boca.
Coisa boa demais. Meus amados, é isto. Vamos ao final mais uma vez. De um tempo maravilhoso com os senhores. Que saudades disso. Saudades. Bom demais. Semana que vem, vocês sabem, a gente tem nossa EIASA, tempo de perguntas e respostas do ASA, que no momento não tá fazendo diferença porra nenhuma, né? Tá na mesma coisa. Se é do ASA, se não muda nada. Mas enfim, tanto faz. O importante é a gente estar aí ao vivo. E aí na semana que vem a gente dá preferência para ASA e OFIR. E agora, exatamente. Agora vai ter, para quem é do OFIR, vai ter grande profecia, o nosso amado da visão, porque são 5 horas. Então, vamos lá. Já vou encerrar aqui para vocês ficarem morrendo de vontade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que ainda não é possível para o velho homem. E para a gente finalizar, meus amados, como sempre, uma oração. Como? Eu vou fechar os meus olhos, fechar a câmera, fechar o áudio. Vocês vão fazer a mesma coisa, ficar em silêncio de olhos fechados. E todos vamos invocar a presença de Deus. Peraí, eu tenho que parar a gravação aqui, né? Pro YouTube, acabou. Não